Eu quero falar da Ponte Preta, porque a Ponte vem de derrota, né? A Ponte Preta perdeu para o Velo Clube pelo placar de 1-0 na última quarta-feira. Prepara aí, Lúcio, para nós o Elvis. Tá no ponto, né? O Elvis deu uma declaração muito forte depois da derrota em Campinas. E vamos ouvir o Elvis. É uma cobrança forte, eu acho que ele tem muita razão, ninguém discorda. Vamos ouvir para a gente poder repercutir daqui a pouco. É uma vergonha que está acontecendo, porque no futebol a gente paga por falar, mas eu vou ter que falar dessa vez, que a gente está tentando, a gente está lutando e a gente não está conseguindo. E é até um pecado querer cobrar de algum menino desse aí, subir desse jeito aí para jogar um campeonato paulista, de uma alta qualidade de uma alta cobrança, e a gente está sofrendo por causa de uma desorganização do clube, que a gente que renovou o contrato, renovou achando que ia melhorar. Infelizmente não está melhorando nada. Então, assim, sinceramente, é um começo de campeonato decepcionante. Nada muda o que a gente está fazendo dentro de campo, que quem joga é nós. Então os culpados da derrota somos nós, jogadores. Só que o que foi passado para nós quando renovou o contrato e ficar aqui não era isso. O projeto era ser outro, era um projeto para Ponte Preta fazer um campeonato tranquilo. Tanto é que as contratações que chegaram são ótimos jogadores, que como eu posso dizer, ia ajudar muito a nossa equipe, ia criar corpo, e aí sim poder lançar a molecada que tem muita qualidade, mas é até um pecado entrar aí o tanto de moleque que entrou e a gente cobrar deles. Tem que cobrar de mim, do Rodrigo, do Diogo, dos mais experientes, mas tem que cobrar a diretoria também, porque passou da hora de registrar os caras que estão aqui treinando. A gente se apresentou dia 8, teve até dia 8 para resolver, não foi resolvido. Aí agora é muito fácil culpar o Elvis, né? Então assim, chega também. Chega, o ano passado foi tudo errado, a gente foi campeão. Mas chega, no futebol não é assim que se faz futebol. Entendeu? E outra, se quiser também me mandar embora, que me mande embora. Porque eu tô falando a verdade. Ou a Ponte Preta acorde melhor e pare de dar desculpa, pare de ficar conversando. Entendeu? A gente precisa melhorar. A Ponte Preta é um time grande. A gente quer voltar a Ponte Preta no cenário nacional que ela merece. Mas desse jeito aí é fácil culpar o Elvis, né? Porque depois cai no Paulistão, a culpa é do Elvis. Entendeu? Aí desse jeito não dá. Não tem como. Tá aí, esse o Elvis, camisa 10, fez um excelente campeonato, foi o destaque aí da Série C do ano passado, né? Jogou aqui contra o Ituano. E essa declaração forte, com toda a razão, hein, Genildo Cavalcante? Não tenha dúvida, né? A gente está sofrendo muito ao longo dessas competições, que a gente tem visto, Renato, que os times têm perdido muito fora de campo nas gestões, prometendo, fazendo contrato que não está conseguindo cumprir, e o Elvis é um testemunho verdadeiro. Ele falou aquilo que já estava na garganta dele. Eles vêm sofrendo desde o ano passado, acho que tem 3 ou 4 meses que eles não recebiam salários, o treinador falou isso, né? Então você percebe que isso aí repercute dentro do campo do jogo. O time acaba não fazendo campanha, porque eles têm que botar jogador mais jovens, não tem jogador, não tem tanta experiência, apesar de ter qualidade. Alguns jogadores que eu vi, inclusive alguns jogos da Ponte, tem alguns jogadores com qualidade, mas são muito inexperientes ainda, e o campeonato é muito forte. Portanto, ele falou na hora, ainda em tempo de se recuperar, e se não se recuperar, Renato, cai 2. A Ponte é um sério candidato a cair, porque não tem estrutura suficiente para manter um time com melhores contratações para poder fazer campanha e melhorar a campanha. Tanto é que vem perdendo alguns jogos seguidos aí. E o Elvis, vou falar para você, né? Que a gente fala, né? Ele foi macho porque ele quis ficar, né? Assinou o contrato. A Ponte não pagou os caras foram campeões da Série C, recebeu um dinheiro da premiação, mas não repassou. Se repassou, foi alguma coisa aí, né? Para não falar que não deu nada para os caras. Então ele vestiu a camisa, aliás, aquela equipe, né, que foi campeã, de tirar o chapéu, a torcida abraçou, mas é a promessa que não foi cumprida, não está sendo cumprida, né, João? Exatamente. A gente tem muito... O futebol envolve paixão, então complica um pouco, né, Renato? O torcedor, ele fica revoltado. Pô, o cara tá falando do meu time, tá falando da gestão, eu quero que ele jogue bola, ele é privilegiado de ser jogador. Mas a gente tem que, às vezes, se colocar um pouquinho ali no lugar do atleta, pensar um pouquinho... Pô, o cara tá vários meses sem receber, às vezes... Tá faltando coisa na casa dele, ele não tá conseguindo pagar conta, ele não tá conseguindo fazer nada, não tem como o cara render. Então, o movimento da torcida da Ponte tem que ser em cima da diretoria. Pô, você prometeu pro cara que você vai pagar 10 mil por mês, ou dá um jeito de pagar os 10 mil, ou chega, ó, não tem como pagar você, vamos ver um jeito aí de negociar isso pro futuro, vamos ver uma maneira de rescindir o contrato, porque... não dá, da mesma maneira que a gente tá trabalhando aqui na rádio, quem trabalha na indústria, se ficar sem receber vai ficar revoltado, ninguém trabalha de graça, então assim,
tem razão o Elvis, e ele precisava falar. É o que ele falou, ele pode ser mandado embora, ele pode sofrer represália, mas ele tinha que falar uma coisa que tava na garganta, deu pra sentir que era aquilo que ele tava segurando há muito tempo, e foi o estopim o jogo de ontem. Se o Lúcio não receber, ele não vai falar a Cidade FM ligada em você, e é assim que funciona. Nem que você pode ouvir a Rádio Cidade na Alexa. E por isso você vai ouvir a Cidade FM na Alexa.